O primeiro tiro enviou Helena Evans, mergulhando debaixo do balcão de madeira da loja Mercantile de seu pai em Oakman, Arizona. Era a primavera de 1877 e a cidade era suposta estar ficando mais civilizada. Pelo menos isso é o que seu pai havia prometido quando eles se mudaram para o oeste de Boston 3 anos antes. O segundo tiro estilhaçou a janela da frente, enviando vidro caindo em cascata pelo chão como chuva mortal. Fique abaixada, Eleanor. Seu pai gritou de algum lugar perto da sala dos fundos. Eleanor pressionou suas costas contra a resistente prateleira de carvalho, seu coração martelando contra suas costelas. O algodão leve de seu vestido pouco fazia para protegê-la das ásperas farpas das tábuas do chão. Aos 22, ela havia testemunhado sua cota justa de violência desde que se mudou para o oeste, mas nada como isso. Botas pesadas pisaram através da janela quebrada. 3 homens pelo som. "Onde está seu dinheiro, velho?" Uma voz rouca exigiu. Eleanor espiou através de uma fenda no balcão. Seu pai estava de mãos levantadas, de frente para 3 homens com bandanas puxadas sobre seus narizes e bocas. O líder, um homem alto com olhos mortos, tinha seu revólver apontado para o peito de seu pai. "O cofre está nos fundos", seu pai disse calmamente. "Eu vou abri-lo para você, P." "Não!" Helena gritou antes que pudesse se impedir. Todos os 3 homens se viraram para seu esconderijo. Os olhos do líder se estreitaram. Bem, ele arrastou as palavras. "O que temos aqui?" O sangue de Helena gelou enquanto o homem caminhava em direção ao balcão, suas esporas tilintando a cada passo. Uma mão grande alcançou e a puxou de pé pelo braço. "Por favor", seu pai implorou. "Pegue o que quiser, mas deixe minha filha em paz." "Parece que encontramos algo mais valioso que dinheiro." O líder zombou, seu hálito fétido quente contra o rosto de Helena. O que aconteceu em seguida foi um borrão de violência e terror. Seu pai avançando para protegê-la, o estalo ensurdecedor de tiros, seu pai caindo, vermelho florescendo em sua camisa branca. Os gritos de Helena enquanto ela era arrastada pela porta dos fundos, lutando com toda a sua força contra mãos que não a soltariam. Horas depois, machucada e abandonada nos arredores da cidade, Helena tropeçou de volta em direção a Oakman, enquanto o sol começava a se pôr. Seu vestido estava rasgado, seu cabelo selvagem, e lágrimas escorriam pelo seu rosto manchado de sujeira. Ela se sentia oca por dentro, como se algo fundamental tivesse sido tirado dela. Algo que ela nunca poderia ter de volta. O médico da cidade confirmou o que ela já sabia. Seu pai estava morto. O xerife prometeu caçar os bandidos, mas seus olhos mostravam pouca esperança. Em uma única tarde, Helena havia perdido tudo. Seu pai, seu senso de segurança e sua inocência. Dentro de dias, rumores se espalharam pela cidade. Pessoas sussurravam pelas suas costas. Os olhares simpáticos logo se transformaram em outra coisa, algo que a fazia sentir ainda mais vergonha. Ela não conseguia mais suportar andar pela rua principal sem sentir olhos sobre ela, julgando com pena. 3 semanas após o ataque, Helena empacotou o pouco que restava de sua vida em uma única mala de carpete. Sem família e com sua reputação em frangalhos, ela usou o resto de suas economias para comprar passagem na próxima diligência rumo ao norte. Ela tinha uma prima distante em um assentamento de mineração chamado Silver Creek, a cerca de 100 milhas de distância. Não era bem um plano, mas era tudo o que ela tinha. A jornada foi longa e desconfortável, a diligência balançando sobre terreno acidentado enquanto serpenteava pelo deserto do Arizona. Helena mantinha-se sozinha, evitando conversas com os outros passageiros. Os eventos daquele dia terrível se repetiam em sua mente, não lhe dando paz. Quando a diligência parou em Silver Creek, Helena estava exausta, seus olhos vermelhos, marcados por choro e falta de sono. O motorista a ajudou a descer, entregando-lhe a mala de carpete. "Você tem alguém esperando por você, senhorita?" Ele perguntou, preocupação genuína em seu rosto marcado pelo tempo. "Minha prima", Helena disse.
embora não tivesse certeza se Martha sequer se lembraria dela. Elas haviam trocado cartas ocasionalmente ao longo dos anos, mas não se viam desde a infância. Silver Creek era menor que Oatman, mais movimentada. A rua principal era ladeada por salões e lojas de suprimentos que atendiam aos mineiros que trabalhavam nas colinas circundantes. Homens com roupas empoeiradas andavam com propósito, mal lhe dando um segundo olhar. Pela primeira vez em semanas, Helena sentiu uma pequena medida de alívio por ser anônima. A casa de Martha era suposta ser perto da igreja, na beira da cidade. Helena seguiu as instruções do motorista, abrindo caminho pela rua lamacenta. O sol da tarde batia nela e sua garganta estava ressecada quando ela alcançou a pequena igreja branca. Uma mulher estava pendurando roupa fora de uma cabana próxima. Helena se aproximou hesitantemente. Com licença, estou procurando por Martha Collins. A mulher se virou, limpando as mãos no avental. Martha Collins. Ah, querida, Martha e seu marido se mudaram para a Califórnia no mês passado. A febre do ouro os pegou como tantos outros. Helena sentiu o chão ceder sob seus pés. Sua única conexão tênue, seu único plano, havia evaporado. Você é parente? A mulher perguntou gentilmente. Uma prima. Eu não sabia que eles tinham partido. A mulher estudou o rosto de Helena, notando suas feições delicadas, apesar da aparência cansada da viagem. Você parece ter vindo de longe. Você tem onde ficar? Helena balançou a cabeça, contendo as lágrimas. Eu vou encontrar algo. Silver Creek não é o lugar mais fácil para uma mulher sozinha, a mulher disse. Especialmente uma tão bonita quanto você. Os mineiros ficam barulhentos e não há muitas opções respeitáveis para uma senhorita se virar. Eu posso trabalhar, Helena disse firmemente. Eu administrei a Mercantile do meu pai com ele por 3 anos. Eu posso manter livros, gerenciar estoque, atender clientes. A expressão da mulher suavizou. Há uma loja geral na cidade. O nome do proprietário é Frank Miller. Ele pode estar contratando ajuda. E se precisar de um lugar para ficar hoje à noite, minha irmã administra uma pensão para mulheres respeitáveis. Não é nada chique, mas é limpa e segura. Obrigada, Helena disse, sentindo um lampejo de esperança pela primeira vez em semanas. Agradeço sua gentileza, senhora Wilson. Ruth Wilson. Ela lá apontou rua abaixo. A pensão fica a 3 portas, persianas verdes. Diga à minha irmã Aida que Ruth a enviou. Com renovada determinação, Helena foi para a pensão. Aida Wilson era uma mulher gorda e eficiente, que, com um olhar para o rosto cansado de Helena, a conduziu para dentro sem fazer muitas perguntas. Por os $2 por semana, Helena conseguiu um pequeno quarto no alto da escada com uma cama estreita, uma pia e uma vista das montanhas além da cidade. Naquela noite, ela lavou a poeira da viagem e trocou para seu único vestido limpo restante. No espelho rachado acima da pia, ela mal reconhecia o rosto pálido e magro olhando para ela. Olheiras escuras sombreavam seus olhos, e seu cabelo loiro, antes vibrante, caía sem vida sobre seus ombros. Você está viva, ela sussurrou para seu reflexo. É tudo o que importa agora. Na manhã seguinte, Helena se apresentou na loja geral de Miller. Frank Miller era um homem calvo com óculos e uma expressão permanentemente atormentada. Ele a olhou com desconfiança quando ela perguntou sobre emprego. O que atrás a Silver Creek, senhorita Evans? Circunstâncias familiares, ela disse vagamente. Minha prima Martha Collins estava aqui, mas descobri que ela se mudou para a Califórnia. Ah, a família Collins. Boas pessoas. Miller ajustou seus óculos. Eu normalmente não emprego mulheres, senhorita Evans. Os mineiros podem ser uma companhia rude. Senhor Miller, eu administrei a loja do meu pai em Oakman por 3 anos. Eu consigo lidar com clientes difíceis, manter livros precisos e aprendo rapidamente. Helena manteve seu olhar firmemente, apesar de seu coração martelar. Tudo o que peço é uma chance de provar meu valor. Miller pareceu considerar isso.
Eu preciso de ajuda com os livros. Meus olhos não são o que costumavam ser. Ele nomeou um salário que era menos da metade do que Helena esperava, mas ela aceitou imediatamente. Ela não podia se dar ao luxo de ser exigente. Você pode começar amanhã, Miller disse, às 8 horas em ponto. As semanas seguintes passaram em um borrão de trabalho e solidão. Helena mantinha-se sozinha, focando em suas tarefas na loja e retornando diretamente para a pensão todas as noites. O trabalho era familiar, até reconfortante em sua rotina, mas a solidão a consumia. Cada noite ela lutava contra memórias do ataque, muitas vezes acordando em suores frios, os rostos dos bandidos pairando em seus sonhos. Uma tarde, enquanto Helena organizava um novo carregamento de mercadorias, a campainha acima da porta tilintou. Ela levantou os olhos para ver um homem alto se abaixar para entrar. A primeira coisa que ela notou foi seu chapéu, um Stetson de abas largas, empoeirado da trilha, mas obviamente bem feito. Ele o removeu ao entrar, revelando cabelos castanhos grossos que enrolavam na nuca. Seu rosto era bronzeado e marcado pelo sol, com linhas nos cantos dos olhos que sugeriam que ele sorria frequentemente, embora não estivesse sorrindo agora. "Boa tarde", ele disse, acenando educadamente em sua direção antes de escanear a loja. "Posso ajudá-lo a encontrar algo?" Helena perguntou, mantendo seu tom profissional. "Precisa de alguns suprimentos", ele disse, sua voz profunda e ressonante. "Indo de volta para meu rancho amanhã, e as despensas estão vazias." Enquanto ele se aproximava, Helena não pôde deixar de notar seus olhos. Um verde marcante que a lembrava das florestas de pinheiros do leste. Ele estava vestido de forma simples, mas bem, uma camisa de chambray, colete de couro e calças jeans enfiadas em botas gastas. Um cinto de armas estava pendurado baixo em seus quadris, o revólver aninhado em um coldre que mostrava sinais de uso frequente. "Aqui está a minha lista", ele disse, entregando-lhe um pedaço de papel. Sua caligrafia era surpreendentemente limpa para um rancheiro. Helena escaneou a lista. Farinha, café, açúcar, bacon, munição para um rifle Winchester, tabaco, fósforos. "Eu vou recolher isso para você, senhor." "Nathaniel, Griffin Nathaniel." Ele estendeu a mão. "A maioria das pessoas me chama de Griff." Helena hesitou antes de pegar sua mão brevemente. "Senhorita Evans, eu vou pegar seus suprimentos, Sr. Nathaniel." Ela se moveu pela loja eficientemente, reunindo os itens em sua lista. Enquanto isso, ela podia sentir os olhos dele seguindo seus movimentos. Não da maneira lasciva a que ela havia se acostumado com alguns dos mineiros, mas com uma curiosidade silenciosa que a deixava tanto desconfortável quanto estranhamente lisonjeada. Enquanto ela contava suas compras, Griff se encostou no balcão. "Você é nova em Silver Creek?" Não foi uma pergunta, mas Helena assentiu de qualquer forma. "Há algumas semanas." "De onde?" "Oatman." Ela manteve os olhos no livro Razão, não querendo convidar mais perguntas. Longo caminho para viajar sozinha. Helena finalmente olhou para cima, encontrando seu olhar diretamente. "Eu me virei muito bem sozinha, Sr. Nathaniel." Um leve sorriso curvou seus lábios. "Nunca sugeri o contrário, Srta. Evans." Ele puxou uma bolsa de couro e contou o dinheiro para suas compras. "Meu rancho fica a cerca de 10 milhas ao norte da cidade. Rancho Double D, se precisar de algo algum dia." Ele deixou a oferta pairar no ar. "Isso é muito gentil, mas duvido que nossos caminhos se cruzem muito." Helena disse, embrulhando suas compras em papel pardo. Griff assentiu, aceitando o pacote e colocando seu chapéu de volta na cabeça. "As pessoas por aqui cuidam umas das outras, Srta. Evans. Foi só isso que eu quis dizer." Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou novamente, e 3 mineiros entraram, rindo alto. Seus olhos caíram sobre Helena, e suas risadas assumiram uma qualidade diferente. A postura de Griff mudou sutilmente, seus ombros se endireitando enquanto ele dava um passo ligeiramente para o lado,
posicionando-se entre Helena e os recém-chegados. "Boa tarde, senhores", ele disse, sua voz agradável, mas carregando um tom que fez os mineiros se endireitarem. "Nathaniel", um deles reconheceu com um aceno. A atmosfera barulhenta dissipou-se imediatamente. "Se precisar de mais alguma coisa, senhorita Evans, é só enviar um recado para o Double G", Griff disse, inclinando o chapéu antes de sair da loja. Helena o observou ir, intrigada pela breve interação e pela reação dos mineiros a ele. Mais tarde, quando ela mencionou o encontro a Aida na pensão, a mulher mais velha assentiu, sabendo. "Griffin Nathaniel é um bom homem para ter ao seu lado", Aida disse enquanto amassava a massa de pão. "Construiu aquele rancho do nada depois da guerra. Lutou, bufa pela união, dizem. Mantém-se sozinho na maioria das vezes, mas é justo em seus negócios e não tolera encrenqueiros. Aqueles mineiros mostrando respeito? É porque eles sabem que Griff não hesitará em intervir se eles saírem da linha." "Ele parecia decente", Helena admitiu. Aida lhe deu um olhar astuto. "Mais do que decente, se você perguntar a maioria das mulheres solteiras da cidade. Mas ele não tem sido de cortejar. Não desde que ele veio para cá. Alguns dizem que ele deixou uma namorada no leste que morreu esperando que ele voltasse da guerra." Helena se viu pensando em Griffin Nathaniel mais do que gostaria de admitir nos dias que se seguiram. Havia algo sobre sua força tranquila e o respeito que ele impunha que a intrigava. Mas ela havia jurado nunca mais se envolver com homens depois do que aconteceu em Oatman. A mera ideia de ficar sozinha com um homem, qualquer homem, enviava calafrios de medo por ela. 2 semanas depois, Griff retornou à loja. Desta vez, ele trouxe um jovem garoto com ele, não mais que 12 ou 13 anos, com os mesmos olhos verdes e uma profusão de sardas em seu nariz. "Senhorita Evans", Griff a cumprimentou com um aceno de seu chapéu. "Este é meu sobrinho, Thomas. Ele está ficando comigo por um tempo enquanto minha irmã se recupera de uma queda." O garoto deu um aceno tímido. "Senhor, prazer em conhecê-lo, Thomas", Helena disse, sorrindo para o garoto. Foi o primeiro sorriso genuíno que ela lhe havia oferecido a alguém em Silver Creek. "Thomas tem um gosto por doces que precisa ser satisfeito", Griff disse com uma piscadela para seu sobrinho. "Pensei que poderíamos encontrar alguns palitos de hortelã ou algo assim." "Acabamos de receber uma remessa ontem", Helena disse, levando-os a um pote de vidro perto do balcão. "Quantos você gostaria?" Thomas olhou para o tio com esperança. "2", Griff disse firmemente, "e só porque você limpou todo o estábulo sem reclamar." O garoto sorriu enquanto Helena selecionava 2 palitos listrados de vermelho e branco. Ela os embrulhou cuidadosamente em papel e os entregou a Thomas. "Obrigado, senhora", ele disse educadamente. "Também estamos aqui para os suprimentos habituais", Griff acrescentou, entregando-lhe outra lista. Enquanto Helena reunia os itens, Griff e Thomas vagavam pela loja, o garoto apontando excitado para coisas que chamavam sua atenção, enquanto seu tio explicava pacientemente por que eles não precisavam de uma nova vara de pescar ou de um diário elegante encadernado em couro. A fácil camaradagem deles fez o coração de Helena doer. Isso a lembrava de fazer compras com seu pai, a maneira como ele cedia aos seus pequenos caprichos enquanto a ensinava o valor do dinheiro e da moderação. A memória trouxe um nó à sua garganta. Quando ela terminou de recolher os suprimentos deles, Griff se aproximou do balcão sozinho. Thomas estava examinando uma exposição de canivetes do outro lado da loja. "Você parecia triste agora há pouco", Griff observou em voz baixa. Helena piscou de surpresa. "Estou perfeitamente bem, Sr. Nathaniel." "Meu erro." Ele não pressionou mais, em vez disso mudando de assunto. "Há um evento social na igreja este domingo. A cidade toda aparece. Boa comida, música. Thomas está ansioso por isso." Helena ocupou-se em somar as compras. "Tenho certeza que será adorável." "Você deveria vir", Griff disse. Quando ela olhou para cima, sua expressão era séria.
Seria uma boa maneira de conhecer mais pessoas na cidade. Silver Creek é um lugar amigável, uma vez que você lhe dá uma chance. Não sou muito de socializar ultimamente, Sr. Nathaniel. Griff estudou seu rosto por um momento. Todo mundo precisa de conexões, Srta. Evans. Ninguém prospera no isolamento. Antes que ela pudesse responder, Thomas correu com um pequeno cavalo de madeira que havia encontrado. A conversa mudou, e logo Griff e seu sobrinho estavam saindo, carregados com suas compras. Na porta, Griff parou e olhou para trás. Domingo, Srta. Evans, pense nisso. Naquela noite, Helena deitou acordada em sua cama estreita, ouvindo os sons da pensão se acomodando ao seu redor. O convite de Griff pairava em sua mente. Parte dela ansiava por conexão humana, por se sentir normal novamente. Mas a parte maior, a parte ferida, recuava à ideia de estar cercada por estranhos, de conversas forçadas e olhares curiosos. A manhã de domingo chegou com a luz dourada do sol escorrendo pela janela de Helena. Ela havia decidido não comparecer ao evento social, apesar do gentil encorajamento de Aida. Em vez disso, usaria o dia tranquilo para lavar suas roupas e escrever cartas para velhos amigos de sua mãe em Boston, buscando quaisquer possíveis oportunidades de emprego no leste. Silver Creek era apenas para ser temporário, um ponto de parada em seu caminho para reconstruir sua vida. Enquanto ela pendurava sua roupa para secar atrás da pensão, os sinos da igreja começaram a tocar, chamando o povo da cidade para o culto. Helena observou as famílias em seus trajes de domingo caminharem pela rua. Ela avistou Thomas Nathaniel, com o cabelo bem penteado, andando ao lado de seu tio. O garoto disse algo que fez Griff jogar a cabeça para trás em uma gargalhada, o som ecoando no ar da manhã. Griff, por acaso, olhou em sua direção. Seus olhos se encontraram à distância e ele levantou a mão em saudação. Helena assentiu em reconhecimento antes de recuar para dentro, com um estranho frisson no estômago. Mais tarde, naquela tarde, enquanto o evento social começava, Helena sentou-se na pequena escrivaninha de seu quarto, redigindo mais uma carta. Os sons de música e risadas flutuavam por sua janela aberta. Ela se viu incapaz de se concentrar, a caneta pairando sobre o papel, enquanto ouvia a reunião da comunidade que ela havia escolhido evitar. Uma batida em sua porta a assustou. Ela abriu e encontrou Aida segurando um prato coberto. Pensei que você gostaria de algumas das ofertas sociais, Aida disse gentilmente. Torta de maçã da senhora Peterson e um dos melhores frangos fritos deste lado do Mississippi. Obrigada, Helena disse, tocada pelo gesto. Você não precisava fazer isso. Eu sei como é querer se esconder do mundo, Aida disse, seus olhos refletindo uma velha dor. Perdi meu marido e 2 filhos para a gripe em 69. Não quis encarar ninguém por muito tempo depois disso, mas a vida tem um jeito de continuar, quer a gente participe ou não. Helena aceitou o prato sem saber como responder a tanta honestidade crua. Aquele sujeito, Nathaniel, perguntou sobre você. Aida acrescentou com um toque de sorriso. Queria saber se você estava se sentindo mal, já que não foi ao social. O que você disse a ele? Helena perguntou, suas bochechas esquentando. Que você se mantém reservada, mas está se adaptando bem. Aida deu um tapinha em seu braço. Ele parece ter demonstrado interesse em seu bem-estar. Tenho certeza que ele está apenas sendo amigável, Helena disse rapidamente. Aida lhe deu um olhar conhecedor antes de descer as escadas. Aproveite a torta, querida. A comida era realmente deliciosa, mas Helena achou difícil apreciá-la plenamente. Sua mente continuava voltando ao fato de que Griff havia notado sua ausência e perguntado sobre ela. Há tanto tempo, ninguém demonstrava preocupação com seu bem-estar que ela mal sabia como se sentir a respeito. Nas semanas que se seguiram, Griff tornou-se um cliente regular da loja de Miller, às vezes com Thomas a reboque, às vezes sozinho. Cada visita trazia breves conversas que gradualmente se estendiam. Helena aprendeu que Griff viera para o oeste após a guerra.
usando o pagamento de seu exército para reivindicar terras que outros consideravam muito difíceis de cultivar. Com determinação e trabalho árduo, ele havia transformado o Double G em um respeitável rancho de gado que empregava vários funcionários. Helena revelou pouco sobre si mesma em troca, desviando perguntas pessoais com facilidade praticada. Mas Griff era paciente e observador, oferecendo pedaços de sua própria vida sem exigir reciprocidade. Uma tarde chuvosa no final da primavera, Helena estava sozinha na loja quando Griff chegou, seu casaco reluzindo com gotas de chuva. Clima desagradável, ele comentou, pendurando o chapéu em um prego perto da porta. Thomas está de cama com um resfriado, então estou sozinho hoje. Espero que não seja nada sério, Helena disse, genuinamente preocupada com o garoto. Apenas um resfriado de primavera. Minha governanta, Sra. Winters, está cuidando dele. A mulher tem remédios que poderiam curar quase tudo. Ele sorriu, então ficou mais sério. Na verdade, estou feliz em encontrá-la sozinha. Eu queria falar com você sobre algo. Helena ficou tensa involuntariamente. Griff pareceu notar seu desconforto e manteve distância, encostando-se em um barril de farinha em vez de se aproximar do balcão. Há uma posição se abrindo no Double G, ele disse. A Sra. Winters está ficando mais velha e ela gostaria de reduzir suas tarefas. Preciso de alguém que possa manter os livros do rancho, cuidar da correspondência e ajudar a gerenciar os suprimentos. O pagamento seria melhor do que o que Miller oferece, e você teria seus próprios aposentos na casa principal. Helena o olhou surpresa. Você está me oferecendo um emprego em seu rancho? Sim, Griff disse simplesmente. Você é educada, organizada e, pelo que vi, mais do que capaz. Sr. Nathaniel, agradeço a oferta, mas eu não poderia possivelmente... Antes que você recuse, ele interrompeu gentilmente. Pelo menos considere. Você trabalharia principalmente na casa principal. A Sra. Winters ainda cuidaria da cozinha e da maioria das tarefas domésticas. Você teria privacidade e mais independência do que provavelmente tem na pensão. A mente de Helena disparou. A ideia de deixar a cidade, de trabalhar em um ambiente mais isolado, tinha um certo apelo. Mas viver sob o mesmo teto que um homem, mesmo um tão aparentemente honrado como Griff Nathaniel, enviou uma onda de ansiedade por ela. Eu não sei, ela disse honestamente. Griff assentiu como se esperasse a hesitação dela. Tire um tempo para pensar. A oferta ainda está de pé. Ele tirou um papel dobrado do bolso de seu casaco. Aqui está uma carta detalhando a posição e a compensação. Leia-a. Se tiver perguntas, estarei na cidade pelos próximos 2 dias, hospedado no hotel enquanto espero a chegada de um carregamento de gado reprodutor. Helena aceitou a carta com um aceno, enfiando-a debaixo do balcão. Obrigada por pensar em mim. Não é caridade, senhorita Evans. Griff disse corrigindo-a, lendo sua preocupação. É uma decisão de negócios. Preciso de alguém com suas habilidades. Depois que ele saiu, Helena leu a carta cuidadosamente. A posição era de fato, como ele descreveu, com um salário que lhe permitiria economizar para seu eventual retorno ao leste. Os aposentos privados mencionados incluíam um quarto, área de estar e pequeno escritório que seriam dela sozinha, com refeições tomadas com a família ou, em particular, como preferisse. Era uma oferta generosa, muito melhor que sua situação atual. No entanto, a ideia de ficar isolada no rancho, a milhas da cidade, com apenas Griff, Thomas, a Sra. Winters e os peões como companhia, fez seu pulso acelerar com ansiedade. Naquela noite, Helena buscou o conselho de Aida. O Double G é uma operação respeitável, Aida disse pensativamente depois de ouvir a oferta. E o Nathaniel tem uma reputação impecável. É uma oportunidade melhor do que você provavelmente encontrará em outros lugares por estas bandas. Mas morar lá... Helena divagou,
incapaz de articular seus medos. Os olhos de Aida suavizaram com compreensão. Algo aconteceu com você antes de vir para Silver Creek, não foi? Algo que a deixou com medo. Helena desviou o olhar, as lágrimas ameaçando. Eu não consigo falar sobre isso. Você não precisa, querida. Mas eu conheço Griffin Nathaniel há 8 anos. E se há um homem neste território em quem eu confiaria minha vida ou a segurança de uma jovem mulher, é ele. Mais tarde naquela noite, Helena tomou sua decisão. Na manhã seguinte, ela deu seu aviso a um surpreso Sr. Miller e enviou um recado a Griffin no hotel, dizendo que aceitaria sua oferta. 2 dias depois, com suas poucas posses empacotadas, Helena subiu na carroça de Griff para a jornada até o rancho Double G. A viagem de 10 milhas passou principalmente em um silêncio confortável, com Griff ocasionalmente apontando pontos de referência ou compartilhando anedotas sobre a área. Thomas, recuperado do resfriado, tagarelava animadamente sobre todas as coisas que queria mostrar a ela no rancho. Quando eles subiram uma colina, o Double G surgiu à vista. A casa principal era maior do que Helena esperava. Uma estrutura de 2 andares construída com toras robustas, com uma ampla varanda envolvendo 3 lados. Várias construções auxiliares, incluindo um celeiro, casa de beliches e o que parecia ser uma ferraria, estavam dispostas em um semicírculo irregular atrás dela. Currais continham cavalos e gado, e à distância, pastagens ondulantes. Helena se estendia em direção às montanhas. É lindo, Helena disse suavemente. Deu muito trabalho. Griff respondeu, um tom de orgulho em sua voz. Ainda há muito a fazer, mas percorremos um longo caminho. A senhora Winters os cumprimentou na porta. Uma mulher de rosto severo com cabelos prateados presos em um coque apertado. Apesar de sua aparência intimidante, seus olhos eram gentis, enquanto ela dava as boas-vindas a Helena. Já era hora de termos outra mulher por aqui. Ela disse bruscamente. Esses 2 viveriam de café e feijão se eu os deixasse. Os aposentos de Helena superaram suas expectativas. O quarto era espaçoso, com uma grande janela com vista para um pequeno jardim. A sala de estar continha uma cadeira confortável, um pequeno sofá e estantes cheias de volumes que faziam o coração de Helena pular de alegria. Ela não tinha acesso a livros adequados desde que deixou o Oakman. O escritório tinha uma mesa, cadeira e arquivos já organizados com os registros do rancho. Espero que sirva, Griff disse da soleira enquanto Helena explorava. A senhora Winters estava usando esses quartos para guardar roupas de cama e coisas assim. Levamos 2 dias para limpar tudo. É mais do que eu poderia ter esperado, Helena disse honestamente. Obrigada. Você começa amanhã, Griff disse. Depois do café da manhã, eu mostrarei os livros e explicarei como as coisas funcionam por aqui. Por enquanto, acomode-se. O jantar é às 6. As primeiras semanas no Double G estabeleceram uma rotina que Helena achou desafiadora e satisfatória. Os livros do rancho estavam em boa ordem, mas careciam da organização a que ela estava acostumada. Ela implementou novos sistemas para rastrear despesas, estoque e lucros que até Griff, inicialmente resistente a mudanças, teve que admitir que melhoraram a eficiência deles. As manhãs eram passadas com correspondência e contabilidade. As tardes variavam. Às vezes, ela inventariava suprimentos. Outras vezes, cavalgava com Griff ou um dos peões para verificar partes distantes da operação. As noites eram dela, geralmente passadas lendo em sua sala de estar, ou com o aquecimento do tempo, sentada na varanda observando o pôr do sol. Thomas se tornou um visitante regular de seus aposentos, ansioso para mostrar a ela seus trabalhos escolares ou compartilhar histórias de seus dias explorando o rancho. Seu entusiasmo inocente e completa falta de malícia ajudaram Helena a baixar a guarda, se apenas perto dele. Griff era um empregador justo, claro em suas expectativas,
mas generoso com elogios quando merecidos. Ele respeitava a privacidade de Helena, nunca entrando em seus aposentos sem convite e sempre batendo antes de se aproximar dela no escritório. Sua consideração gradualmente aliviou sua ansiedade sobre morar sob o teto dele. Uma noite no início do verão, Helena sentou-se nos degraus da varanda, observando enquanto os vagalumes começavam a aparecer na escuridão que se aproximava. O dia tinha sido excepcionalmente quente, e ela havia soltado o cabelo de seu coque habitual, deixando-o cair sobre seus ombros para alívio. Passos na varanda anunciaram a presença de Griff antes que ele falasse. "Posso me juntar a você?" Helena assentiu, abrindo espaço no degrau. Ele sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Thomas pegou o jeito com você", ele disse após um silêncio confortável. "Nunca vi o garoto tão ansioso para terminar suas tarefas para poder lhe mostrar qualquer novo tesouro que ele encontrou." Helena sorriu. "Ele é uma criança maravilhosa. Você deve ter muito orgulho dele." "Tenho, embora não possa levar muito crédito. Minha irmã o criou bem, apesar de ter perdido o marido quando Thomas era apenas um bebê." "Você lhe deu estabilidade", Helena disse. "Um lugar para pertencer. Isso não é pouca coisa." Griff estudou o perfil dela na luz que se desvanecia. "Você fala por experiência." Helena hesitou, então decidiu oferecer um pequeno pedaço de seu passado. "Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Meu pai fez o seu melhor, mas foi difícil para ele criar uma filha sozinha." "É por isso que você veio para o oeste com seu pai?" Ela assentiu. "Ele achou que haveria oportunidades aqui que não tínhamos em Boston." Ele estava certo de certa forma. "E agora, por que Silver Creek é acima de todos os lugares?" Helena olhou para as mãos dela. "Meu pai morreu. Eu não tinha para onde ir." Griff ficou em silêncio por um longo momento. "Sinto muito por seu pai", ele finalmente disse. "Perder a família deixa um buraco que nada mais preenche." "Sim", Helena sussurrou, lutando para conter as lágrimas. Sem pensar, Griff estendeu a mão, cobrindo a dela com a sua. Helena recuou involuntariamente, puxando a mão de volta. Imediatamente, Griff se retirou, sua expressão apologética. "Não quis ultrapassar o limite", ele disse baixinho. "Não é você", Helena disse envergonhada por sua reação. Eu não me sinto confortável com... Você não me deve uma explicação." "Helena." Foi a primeira vez que ele usou seu nome de batismo, e algo na maneira como ele disse fez seu coração palpitar, apesar de seu desconforto. "Eu deveria entrar", ela disse levantando-se rapidamente. "Boa noite, Sr. Nathaniel." "Boa noite, Sr. Evans." Ele respondeu formalmente, compreendendo sua necessidade de restabelecer limites. Helena recuou para seu quarto, em conflito. Parte dela queria confiar em Griff, contar-lhe tudo o que havia acontecido em Oakman. Mas a vergonha e o medo ainda eram muito poderosos, as feridas muito frescas. O que ele pensaria dela se soubesse a verdade? O respeito em seus olhos se transformaria em pena, ou pior, em desgosto. O verão progrediu, trazendo dias longos e quentes e trabalho que mantinha todos no Double D, ocupados do amanhecer ao anoitecer. Uma seca ameaçava os pastos, e o riacho que fornecia água ao rancho diminuiu para um fio. Griff passava a maioria dos dias cavalgando pela fazenda, verificando o gado e procurando fontes adicionais de água. As tarefas de Helena se expandiram para incluir ajudar a Sra. Winters a preservar a abundância do jardim para o inverno que se aproximava. A mulher mais velha provou ser uma professora paciente, mostrando a Helena como enlatar vegetais e frutas, fazer geleia e defumar carne. "Você está pegando o jeito rápido", a Sra. Winters disse uma tarde enquanto selavam potes de feijão em conserva. "A maioria das moças da cidade que conheço estaria reclamando do calor e do trabalho. Minha mãe acreditava que toda mulher deveria saber como administrar uma casa", Helena respondeu, enxugando o suor da testa.
embora eu admita que a preservação de alimentos não fazia parte da minha educação em Boston. A senhora Winters riu. A vida aqui fora exige habilidades diferentes, mas você está se adaptando bem. Enquanto trabalhavam, uma comoção do lado de fora chamou a atenção delas. Pela janela da cozinha, Helena viu Griff chegando a galope, seguido por 2 de seus peões. Eles estavam apoiando um terceiro homem que estava caído em sua cela, sangue manchando sua camisa. Problemas. A senhora Winters disse gravemente, já se movendo para limpar a mesa da cozinha. Pegue água quente e panos limpos. Parece que Sam sofreu uma queda feia. Helena apressou-se a obedecer, enquanto Griff e os outros carregavam o cowboy ferido para dentro de casa. Sam Hargrove era o mais jovem dos peões, mal completara 20 anos e ansioso para provar seu valor. Agora ele jazia pálido e semiconsciente na mesa da cozinha. Um corte profundo na testa e o braço direito dobrado em um ângulo não natural. Encontrei-o no fundo do cume norte, Griff explicou enquanto a senhora Winters examinava as feridas. O cavalo se assustou com uma cascavel, jogou-o ladeira abaixo. Braço quebrado e esse corte precisa de pontos, a senhora Winters declarou. Helena, há uma garrafa de uísque na despensa. Precisaremos dela para limpar a ferida e dar algo ao garoto para a dor. Pela próxima hora, Helena ajudou enquanto a senhora Winters limpava, costurava e enfaixava os ferimentos de Sam. O jovem cowboy suportou com estoicismo, apenas gritando uma vez quando colocaram seu braço quebrado. Durante tudo isso, Griff permaneceu, segurando Sam firme e oferecendo encorajamento tranquilo. Quando terminaram, Sam estava exausto, mas estável. Os peões o levaram para o alojamento, onde a senhora Winters o verificaria durante a noite. Enquanto Helena limpava os panos e a água ensanguentados, ela percebeu que suas mãos estavam firmes, apesar da emergência. Era a primeira vez desde Oakman que ela enfrentava uma crise sem congelar de medo. Griff retornou à cozinha depois de ver o conforto de Sam. Você foi impressionante hoje, ele disse, servindo-se uma xícara de café. Nem todo mundo consegue manter a calma quando há sangue envolvido. A senhora Winters fez o trabalho de verdade, Helena discordou. Ela disse, você tem um toque natural, suave mas firme. Griff a estudou por cima da borda de sua xícara. Você continua me surpreendendo, Helena Evans. A maneira como ele a olhava com admiração em vez da pena ou curiosidade a que ela havia se acostumado fez as bochechas de Helena esquentarem. Por um breve momento, ela se permitiu vê-lo não como seu empregador, mas como um homem bonito e honrado, cujo respeito significava mais para ela do que ela se importava em admitir. O momento foi quebrado por Thomas, que irrompeu na cozinha, ansioso por detalhes sobre o acidente de Sam. A vida no Double D continuou, mas algo havia mudado entre Helena e Griff, um passo tentativo em direção a uma amizade verdadeira, talvez algo mais. Quando o verão deu lugar ao outono, a seca finalmente quebrou com 3 dias de chuva constante que reabasteceu o riacho e esverdeou os pastos. O gado engordou com a grama renovada, e o humor no rancho clareou consideravelmente. Em uma manhã fresca de outubro, Griff encontrou Helena no escritório, revisando listas de suprimentos para o inverno. Estou indo para a cidade hoje para correio e suprimentos. Achei que você gostaria de vir junto, sair do rancho por um tempo. Helena hesitou. Ela não tinha ido a Silver Creek em mais de 3 meses e não estava ansiosa para enfrentar os olhares curiosos e sussurros que poderiam esperá-la. Sentindo sua relutância, Griff acrescentou, há uma nova remessa de livros na loja geral. A senhora Miller mencionou em sua carta à senhora Winters. Achei que você gostaria de ver o que eles têm antes que o inverno chegue e a viagem se torne difícil. A promessa de novos livros era tentadora. Suponho que uma viagem à cidade seria bom, Helena concedeu.
Eles partiram depois do café da manhã, cavalgando lado a lado na carroça. A paisagem outonal era deslumbrante, os álamos ficando dourados contra o verde profundo dos pinheiros. Helena se viu relaxando, desfrutando do ar fresco e da conversa fácil de Griff. Silver Creek tinha mudado pouco em sua ausência. Alguns novos edifícios haviam surgido e a mina parecia estar prosperando com base no aumento da atividade ao redor do escritório de ensaios. Helena se preparou para a fofoca enquanto acompanhava Griff à loja de Miller, mas ficou surpresa quando o lojista e sua esposa a cumprimentaram calorosamente. "Senhorita Evans, que bom vê-la tão bem", exclamou a Sr. Miller. "Só ouvimos coisas boas sobre seu trabalho no Double G." Helena lançou um olhar para Griff, que encolheu os ombros inocentemente. "O Sr. Nathaniel é um empregador justo", ela disse diplomaticamente. "Ele é a melhor coisa que já aconteceu a este território", declarou a Sra. Miller. "Quando aqueles meninos Jenkins estavam causando problemas na primavera passada, foi o Sr. Nathaniel quem cavalgou com o xerife para prendê-los." "Você exagera, Sra. Miller", Griff disse, claramente desconfortável com o elogio. "Eu não exagero", a mulher insistiu. "E quando o celeiro dos Wilson queimou, quem organizou a reconstrução? E quando a escola precisou de livros, quem doou metade de sua biblioteca? Acredito que a senhorita Evans veio ver sua nova remessa de livros", Griff disse incisivamente, mudando de assunto. A senhora Miller levou Helena a um caixote recém-desembalado, enquanto Griff cuidava da lista de suprimentos deles com o Sr. Miller. Enquanto Helena examinava os novos títulos, ela percebeu vozes abafadas na frente da loja. Olhando para cima, ela viu 3 homens entrarem, figuras de aparência rude, com poeira da trilha ainda grudada em suas roupas. Algo em seu jeito arrogante, a maneira como eles examinavam a loja com olhos calculistas, enviou um calafrio por Helena. Um dos homens a avistou, cutucando seu companheiro e acenando em sua direção. O segundo homem se virou, e Helena sentiu seu sangue congelar em suas veias. Apesar da barba cheia que ele agora usava, ela o reconheceu instantaneamente. O líder dos bandidos que haviam atacado a loja de seu pai, que a arrastara para trás do prédio e destruíra sua vida. Sua visão se estreitou, focalizando em seu rosto enquanto os sons da loja diminuíam para um zumbido distante. Suas mãos começaram a tremer violentamente, o livro que ela estava segurando caindo no chão, com um baque que parecia ecoar em seus ouvidos. Griff se virou ao som, notando imediatamente a aflição de Helena. Ele se moveu rapidamente para o lado dela, posicionando-se entre ela e os recém-chegados. "Helena, o que há de errado?" ele perguntou baixinho, uma mão em seu cotovelo para acalmá-la. Ela não conseguia falar, mal conseguia respirar. O homem ainda não a havia reconhecido, distraído pela recepção desconfiada do Sr. Miller. Mas era apenas uma questão de tempo. "Preciso ir." Ela finalmente conseguiu, sua voz um sussurro forçado. "Por favor, Griff, agora." Sem questionar mais, Griff a guiou para a porta dos fundos da loja, acenando para o Sr. Miller para continuar lidando com os estranhos. Uma vez lá fora, Helena engoliu o ar fresco, lutando contra o pânico crescente. "Aqueles homens", ela ofegou. "Aquele com a barba. Ele estava em Oatman. Ele... "Calma", Griff disse, sua voz firme enquanto a ajudava a subir na carroça. "Você está segura agora. Não deixarei ninguém te machucar." Enquanto eles se afastavam da cidade, Helena lutava para controlar sua respiração. Griff não a pressionou por explicações. Simplesmente se concentrou em afastar-se de Silver Creek o mais rápido possível. Não foi até que estivessem na metade do caminho de volta para o rancho que Helena finalmente se sentiu capaz de falar. "Sinto muito", ela disse, mortificada por sua reação. "Não sei o que me deu." "Acho que você sabe", Griff disse gentilmente. "E acho que tem algo a ver com o porquê você deixou o Oatman." Helena olhou para as mãos torcidas no colo.
O segredo que ela carregava há tanto tempo pressionava seu peito como um peso físico. Naquele momento, olhando para o rosto preocupado de Griff, ela tomou uma decisão. Eles mataram meu pai. Ela disse, sua voz quase inaudível. 3 homens roubaram nossa loja. Papai tentou me proteger e eles atiraram nele. Então eles... Ela engoliu em seco, incapaz de formar as palavras. A expressão de Griff escureceu com a compreensão. Helena, você não precisa. Eles se revezaram. Ela se forçou a continuar, precisando dizer tudo agora que havia começado. Deixaram-me para morrer nos arredores da cidade. Todo mundo sabia. A cidade inteira sabia o que havia acontecido comigo. A maneira como me olhavam depois, como se eu fosse mercadoria danificada, algo a ter pena ou pior. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu não podia ficar lá. As mãos de Griff apertaram as rédeas até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Por um longo momento, ele não disse nada, e Helena temeu que seu silêncio significasse desgosto ou desapontamento. Quando ele finalmente falou, sua voz estava embargada de emoção. Aqueles homens, ele disse cuidadosamente. Você tem certeza que eram eles na loja hoje? Helena assentiu. O líder, o da barba. Nunca esquecerei o rosto dele. Precisamos contar ao xerife. Não. A cabeça de Helena se ergueu em alarme. Eu não posso. Eu não suportaria que todos soubessem, não de novo. Helena, esses homens são perigosos. Eles assassinaram seu pai, agrediram você. Eles precisam enfrentar a justiça. E que justiça haveria para mim? Ela perguntou amargamente. Outra cidade onde sou conhecida apenas como uma vítima, onde as pessoas sussurram pelas minhas costas sobre o que aconteceu com a pobre senhorita Evans. Griff ficou em silêncio novamente, claramente dividido entre seu senso de certo e errado e seu desejo de respeitar os desejos de Helena. Pelo menos deixe-me enviar um recado ao xerife Taylor. Ele finalmente disse. Não vou mencioná-la, apenas que reconheci os homens como criminosos procurados do território do Arizona. Taylor é um bom homem. Ele vai investigar sem precisar de todos os detalhes. Helena considerou esse compromisso. Você não vai contar a ele sobre mim? Sobre o que aconteceu? Não, se você não quiser, Griff prometeu. Mas, Helena, um dia esses homens precisarão responder pelo que fizeram a você e a seu pai. Eu sei, ela sussurrou. Só não ainda. Não sou forte o suficiente. A expressão de Griff suavizou. Você é a pessoa mais forte que conheço, Helena Evans. Nunca pense o contrário. Quando retornaram ao rancho, Griff imediatamente escreveu uma mensagem para o xerife Taylor e enviou um dos peões para entregá-la. Helena se retirou para seus aposentos, emocionalmente exausta pelos eventos do dia. Naquela noite, ela mal dormiu, assombrada por pesadelos de rostos barbudos e mãos cruéis. Na manhã seguinte, ela foi assustada por uma batida na porta de sua sala de estar. Abrindo-a, encontrou Griff, sua expressão grave. O xerife Taylor mandou avisar. Ele disse sem preâmbulos. Aqueles homens deixaram a cidade antes que ele recebesse minha mensagem. Ele organizou uma busca para rastreá-los, mas eles já têm uma vantagem. O alívio de Helena com a partida deles misturou-se ao medo de que pudessem retornar, ou pior, reconhecê-la e procurá-la no rancho. Eu dobrei as vigias. Griff continuou, respondendo à sua preocupação não dita. Ninguém entra em terras do Double J sem que saibamos. Obrigada, Helena disse, tocada por sua protetividade. Há algo mais. Griff hesitou. Taylor confirmou que eles correspondem à descrição de uma gangue que tem roubado e matado por 3 territórios. Há uma recompensa substancial por sua captura. Então não sou só eu, Helena disse suavemente. Eles machucaram outros também, por isso precisam ser parados. Griff disse firmemente. Mas isso não é um fardo para você carregar. Helena, não sozinha. Nos dias que se seguiram, Helena se viu mais profundamente envolvida na vida diária do rancho como uma distração de seus medos.
Ela ajudou a Sra. Winters a se preparar para o inverno que se aproximava, auxiliou na contagem de gado de outono e passou as noites ensinando Thomas a jogar xadrez com um conjunto que Griff havia esculpido anos antes. Griff era uma presença constante, firme e reconfortante. Ele nunca pressionou Helena a discutir o que havia acontecido em Oakman novamente, mas ela frequentemente o flagrava observando-a com uma mistura de preocupação e algo mais. Algo que fazia seu coração bater mais rápido quando seus olhos se encontravam. Uma noite no início de novembro, enquanto a primeira neve forte cobria o rancho de branco, Helena sentou-se diante da lareira na sala principal, lendo em voz alta para Thomas As Aventuras de Tom Sawyer. O garoto estava deitado no tapete da lareira, com o queixo apoiado nas mãos, completamente absorto na história. Griff estava em sua cadeira próxima, aparentemente revisando as contas do rancho, mas claramente ouvindo a história também. Era uma cena de tamanha tranquilidade doméstica que Helena sentiu uma pontada de desejo. Era isso que ela sonhava quando menina. Um lar, uma família, noites passadas em confortável companhia. Sonhos que ela havia abandonado depois de Oatman, acreditando-se indigna de tanta felicidade. Como se sentisse seus pensamentos, Griff levantou os olhos de seus papéis, seus olhos encontrando os dela do outro lado da sala. O calor em seu olhar fez sua respiração prender. Por um momento, os ânanos de dor e medo retrocederam, e Helena se permitiu imaginar um futuro diferente, um onde o passado não a definisse. O momento foi quebrado pela Sra. Winters entrando com uma bandeja de chocolate quente. Enquanto eles saboreavam a bebida doce e quente, Thomas começou a cochilar apesar de seus melhores esforços para ficar acordado. Acredito que já passou da hora de alguém ir para a cama, Griff disse, sacudindo gentilmente o ombro de seu sobrinho. Mas eu quero saber o que acontece com Tom e Beck na caverna. Thomas protestou sonolentamente. A senhorita Evans continuará a história amanhã, Griff prometeu. Diga boa noite agora. Thomas obedeceu relutantemente, dando a Helena um abraço impulsivo antes de subir arrastando os pés para a cama. A Sra. Winters o seguiu, deixando Helena e Griff sozinhos na sala iluminada pelo fogo. Você é boa com ele, Griff observou, movendo-se para sentar na cadeira em frente a dela. Ele te adora. Ele é fácil de adorar em troca, Helena disse honestamente. Você o criou bem. É preciso uma aldeia, como dizem. A Sra. Winters tem sido tanto uma mãe para ele, quanto qualquer outra pessoa desde o falecimento da minha irmã. Helena olhou para cima bruscamente. Sua irmã faleceu. Achei que ela estava se recuperando de uma queda quando Thomas veio ficar com você. Uma sombra cruzou o rosto de Griff. Ela estava. A queda levou a complicações. Ela morreu em agosto enquanto Thomas estava aqui comigo. Eu não consegui me forçar a contar a ele imediatamente e então... Bem, ele parecia tão feliz aqui. Escrevi para meu cunhado e concordamos que Thomas deveria ficar no Double G permanentemente. Sinto muito, Griff, pela sua irmã e por você ter que carregar esse fardo sozinho. Não inteiramente sozinho, Griff disse, seus olhos fixos nos dela. Ter você aqui fez diferença, Helena. Para o rancho, para Thomas, para mim. A intensidade de seu olhar fez Helena desviar o olhar, de repente constrangida. Eu também deveria me recolher, ela disse levantando-se da cadeira. Está ficando tarde. Griff também se levantou, movendo-se para atiçar o fogo antes de acompanhá-la até a porta de seus aposentos. Durma bem, Helena, ele disse suavemente. Boa noite, Griff, ela respondeu, demorando um momento mais do que o necessário antes de fechar a porta entre eles. O inverno se instalou de fato no Double G, com a neve acumulando-se alto contra os edifícios e as temperaturas caindo bem abaixo de zero. O rancho entrou em um ritmo mais lento, com Griff e os peões focando em manter o gado alimentado e protegido do pior do tempo. Os dias de Helena eram preenchidos com tarefas internas.
remendar, contabilidade e continuar a educação de Thomas, agora que a neve tornava impossível viajar até a escola na cidade. As noites eram passadas na sala principal, onde a maior lareira mantinha o frio afastado. A senhora Winters ensinou Helena a tricotar. Griff esculpia delicadas figuras de madeira para a crescente coleção de Thomas. E Thomas os entretinha com histórias elaboradas de sua própria invenção. À medida que o Natal se aproximava, uma atmosfera festiva permeava o rancho, apesar do isolamento. Thomas e Helena decoraram a casa com galhos de pinheiro e bagas vermelhas colhidas durante um raro dia claro. A senhora Winters preparava guloseimas especiais, enchendo a casa com os aromas de canela, gengibre e noz moscada. Na véspera de Natal, depois que Thomas finalmente fora persuadido a ir para a cama, apesar de sua empolgação pela manhã que viria, Griff se aproximou de Helena enquanto ela arrumava pequenos presentes debaixo da modesta árvore. "Tenho algo para você", ele disse, estendendo um pequeno pacote embrulhado em papel pardo e amarrado com uma fita vermelha. "Eu gostaria que você o abrisse esta noite, se pudesse." Surpresa, Helena aceitou o presente. "Você não precisava me dar nada, Griff." "Eu quis", ele disse simplesmente. Desamarrando cuidadosamente a fita, Helena desembrulhou o papel para revelar um pequeno livro encadernado em couro sem título na capa. Abrindo-o, ela descobriu que era um diário. Suas páginas em branco, exceto por uma inscrição na primeira página na caligrafia limpa de Griff. Para Helena, para escrever novos capítulos. Com admiração, GN. "É lindo", ela disse, genuinamente emocionada com a consideração do presente. "Percebi que você escreve cartas às vezes tarde da noite", Griff explicou. "Pensei que você gostaria de um lugar particular para seus pensamentos também." "Obrigada." Helena enfiou a mão no bolso e retirou um pequeno pacote seu. "Eu também tenho algo para você, embora não seja tão significativo." Griff desembrulhou o presente para encontrar um cachecol finamente tricotado em lã verde escura. "A senhora Winters me ajudou com as partes difíceis", Helena admitiu. "É minha primeira tentativa em algo além de um simples quadrado." "É perfeito", Griff disse, imediatamente enrolando-o no pescoço. "Combina com meus olhos, ou assim Thomas me diz." "Ele está certo", Helena disse antes que pudesse se conter. Percebendo o que havia admitido, ela corou furiosamente. O sorriso de Griff se aprofundou, mas ele misericordiosamente mudou de assunto. "Tem sido um ano e tanto, não tem?" "Sim", Helena concordou, pensando em quanto havia mudado desde aquele dia terrível em Oatman. "Nem tudo de ruim, apesar de como começou." "Não", Griff disse suavemente. "Nem tudo de ruim, de jeito nenhum." Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, o estalar do fogo o único som na sala. Finalmente, Helena reuniu sua coragem. "Griff, eu quero agradecer a você", ela disse. "Não apenas pelo presente, mas por tudo. Por me dar um lugar aqui, por me fazer sentir segura, por não me olhar de forma diferente depois do que eu te contei." A expressão de Griff ficou séria. "Helena, o que aconteceu com você em Oakman foi um crime terrível, mas não te define, assim como minhas experiências na guerra não me definem. Somos moldados pelo passado, sim, mas não presos a ele." "Eu tentei acreditar nisso", Helena disse, sua voz ligeiramente trêmula. "Alguns dias são mais fáceis do que outros." "Eu sei", Griff disse, seus olhos refletindo compreensão nascida de suas próprias lutas. "Mas você não está mais sozinha. O que quer que venha, vamos enfrentá-lo juntos, se você permitir." A promessa em suas palavras, a segurança constante de sua presença, abriu algo no coração de Helena. Uma barreira que ela havia construído para se proteger, que agora desmoronava diante de sua aceitação inabalável. "Eu gostaria disso", ela sussurrou. O dia de Natal amanheceu claro e brilhante, com a luz do sol cintilando na paisagem coberta de neve. Thomas acordou a casa cedo, ansioso para abrir presentes e celebrar.
O dia passou em um borrão de boa comida, risadas e alegrias simples. Até os peões se juntaram às festividades, reunindo-se na casa principal para o jantar de Natal e a famosa torta de maçã da Sra. Winters. Quando janeiro deu lugar a fevereiro, a rotina da vida de inverno no Double G continuou, mas com uma sutil mudança na relação entre Helena e Griff. Nada foi dito abertamente, mas os olhares demoravam mais, as conversas se aprofundavam e eles se encontravam buscando a companhia um do outro em momentos de quietude. Uma noite, enquanto uma forte nevasca uivava lá fora, Helena sentou-se na sala de estar com Griff jogando xadrez, enquanto Thomas e a Sra. Winters trabalhavam em uma colcha de retalhos por perto. A confortável domesticidade da cena atingiu Helena de novo, e ela se viu estudando o rosto de Griff enquanto ele contemplava seu próximo movimento. Ele se tornou querido para ela de maneiras que ela não pensara serem possíveis depois de Altman. Sua força, sua gentil consideração, sua inabalável integridade, tudo se combinara para ganhar não apenas sua confiança, mas sua admiração. E algo mais, algo que ela estava apenas começando a reconhecer para si mesma. Sua vez, Griff disse, olhando para cima para pegá-la, observando-o. Um sorriso curvou o canto de sua boca. Antes que Helena pudesse responder, uma batida forte na porta da frente assustou a todos. Griff se levantou rapidamente, a mão movendo-se instintivamente para o revólver que ele mantinha por perto, mesmo dentro de casa. Quem poderia ser nesse tempo? A Sra. Winters se perguntou em voz alta, deixando de lado sua costura. Griff fez um sinal para que eles ficassem para trás, enquanto ele se aproximava da porta com cautela. Quem está aí? Ele chamou. Xerife Taylor de Silver Creek, veio a resposta abafada. Desculpe incomodar, Nathaniel, mas precisamos de abrigo contra essa tempestade. Griff abriu a porta para revelar o xerife e outro homem, ambos cobertos de neve e meio congelados pela viagem. Eles pisaram na entrada, trazendo uma explosão de ar frio e neve turbulenta com eles. Lamento a intromissão, o xerife Taylor disse enquanto Griff fechava a porta atrás deles. Fomos pegos na tempestade a caminho de volta da perseguição àqueles bandidos que você relatou. Este aqui é o delegado Davis, do escritório federal em Denver. Helena congelou a menção dos bandidos, seu coração disparando. Griff lançou-lhe um olhar preocupado antes de voltar sua atenção para seus convidados inesperados. Vocês são bem-vindos para esperar a tempestade passar aqui, ele disse, ajudando-os a remover seus casacos cobertos de neve. Sra. Winters, poderia preparar café quente e comida para nossos convidados? A mulher mais velha assentiu e correu para a cozinha, Thomas a seguindo animado com a chegada de um xerife e um delegado de verdade. Helena permaneceu imóvel, tentando parecer calma enquanto a ansiedade percorria seu corpo. Uma vez que os homens estavam acomodados perto do fogo com canecas fumegantes de café, o xerife Taylor se virou para Griff. Posso ter algumas notícias que lhe interessam, Nathaniel. Aqueles 3 homens que você identificou. Nós os alcançamos ontem, escondidos em uma cabana de mineração abandonada a cerca de 30 milhas a oeste daqui. As mãos de Helena tremiam tanto que ela teve que largar sua peça de xadrez. Griff casualmente se moveu para ficar ao lado da cadeira dela, sua presença sólida oferecendo apoio silencioso. Você os prendeu? Ele perguntou. O delegado Davis balançou a cabeça sombriamente. 2 deles morreram resistindo à prisão. O líder, um sujeito chamado Jack Rollins, está ferido, mas vivo. Prendemo-lo em Silver Creek por enquanto, até que esteja bem o suficiente para ser transportado para Denver para julgamento. Quais acusações ele enfrentará? Griff perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Assassinato, roubo, agressão em 3 territórios. O delegado respondeu. Ele será enforcado com certeza. Há evidências suficientes contra ele para enviar 10 homens para a forca. Helena sentiu-se tonta, o quarto girando ligeiramente. A mão de Griff pousou em seu ombro, firmando-a.
A senhorita Evans não está se sentindo bem, ele disse suavemente. A emoção de convidados inesperados, imagino. Helena, talvez você devesse se recolher cedo esta noite. Grata pela desculpa, Helena assentiu. Sim, acho que seria o melhor. Boa noite, senhores. Xerife, delegado. Em seus aposentos, Helena andava nervosamente, sua mente correndo. Jack Rawlins. Ela finalmente tinha um nome para o monstro que assombrara seus sonhos, e ele estava capturado, aguardando julgamento e certa execução por seus crimes. Ela deveria se sentir aliviada, vingada. Em vez disso, ela sentiu uma mistura caótica de emoções. Medo, raiva, uma necessidade desesperada de encerramento. Uma batida suave em sua porta interrompeu seus pensamentos. Abrindo-a, ela encontrou Griff parado no corredor, preocupação gravada em suas feições. Eles foram para a cama nos quartos de hóspedes, ele disse baixinho. Não viajarão até a tempestade passar. Eles disseram mais alguma coisa sobre ele? Griff assentiu, entrando na sala de estar dela quando ela se afastou. O delegado quer depoimentos de todas as suas vítimas para o julgamento. Eu disse a ele que ouvi rumores sobre o que aconteceu em Oakman, que havia uma mulher que talvez pudesse testemunhar. Você não contou a ele sobre mim. Helena disse, alívio evidente em sua voz. Não, Griff a assegurou. Mas, Helena, esta pode ser sua chance de ver a justiça ser feita, de realmente deixar isso para trás. Expondo-me à vergonha pública novamente? Ela perguntou amargamente. Tendo que reviver cada momento daquele dia na frente de estranhos, sendo interrogada, questionada. Compreendo sua relutância, Griff disse gentilmente. Mas considere isto, sem seu testemunho, Rawlins pode escapar da punição completa pelo que fez a você e a seu pai. Isso é justiça? Helena afundou no pequeno sofá, de repente exausta. Eu não sei o que fazer, Griff. Ele sentou-se ao lado dela, cuidadoso para manter uma distância respeitosa. O que quer que você decida, eu te apoiarei. Se você escolher testemunhar, estarei com você em cada passo do caminho. Se você escolher permanecer em silêncio, eu também respeitarei isso. Por quê? Ela perguntou, olhando para ele com olhos cheios de lágrimas. Por que você faria isso por mim? A expressão de Griff suavizou. Você realmente não sabe, Helena? A ternura em sua voz, o calor em seus olhos, responderam à sua pergunta mais eloquentemente do que as palavras poderiam ter feito. Lentamente, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar, ele estendeu a mão e pegou a dela. Eu me importo com você, ele disse simplesmente, mais do que eu pensei ser possível. E nada do que aconteceu em seu passado muda isso. Helena olhou para suas mãos unidas, maravilhada com o quão certo parecia, apesar do medo que ainda persistia em seu coração. Não tenho certeza se posso voltar a ser completa novamente. Ela sussurrou, depois do que eles fizeram. Helena, olhe para mim. Griff disse, sua voz gentil, mas firme. Quando ela levantou os olhos para os dele, ele continuou. Você nunca foi quebrada. Ferida, sim. Marcada, talvez, mas inteira. Você sempre foi inteira. Um soluço escapou de sua garganta. Eu me sinto tão danificada, tão impura em comparação com outras mulheres. Quem iria querer? Eu iria. Griff interrompeu, sua voz embargada de emoção. Eu quero. Você é pura o suficiente para mim, Helena. Você sempre foi. As palavras abriram algo dentro dela. Não uma represa desta vez, mas uma porta que ela havia selado contra a possibilidade de amor. Lágrimas fluíram livremente pelo rosto dela, enquanto Griff gentilmente, hesitantemente, a puxava para seus braços. Ela enrijeceu momentaneamente, então relaxou contra seu peito sólido, permitindo-se ser abraçada pela primeira vez desde o ataque. Não sei se consigo testemunhar, ela disse depois que suas lágrimas diminuíram. Mas acho que preciso vê-lo,
Saber que ele não pode machucar a mim ou a mais ninguém. Então iremos para Silver Creek quando a tempestade passar, Griff prometeu. Juntos. 3 dias depois, quando a nevasca finalmente cessou e as trilhas estavam transitáveis, Helena e Griff fizeram a viagem para Silver Creek. O xerife Taylor havia retornado antes deles, enquanto o delegado Davis continuava suas rondas mais ao norte. A pequena prisão ficava na beira da cidade, um robusto edifício de pedra com janelas gradeadas. As mãos de Helena tremeram enquanto Griff a ajudava a descer da carroça. Ele ofereceu seu braço e ela o aceitou agradecida, extraindo força de sua presença enquanto se aproximavam da porta. O xerife Taylor os cumprimentou com surpresa. Sr. Nathaniel, senhorita Evans, o que os traz à cidade neste tempo? Precisamos ver seu prisioneiro, Griff disse firmemente. Jack Rawlins. As sobrancelhas do xerife se ergueram. Alguma razão em particular? Helena deu um passo à frente, sua voz mais firme do que ela se sentia. Ele assassinou meu pai e me agrediu em Oatman na primavera passada. Preciso vê-lo. A compreensão amanheceu no rosto marcado pelo tempo do xerife. Você é a moça da Mercantile, ele disse suavemente. O delegado Davis mencionou o caso. Ele hesitou. Senhorita Evans, ele não é uma visão bonita agora. Levou uma bala no ombro durante a captura e ainda está se recuperando. Eu não me importo, Helena disse. Eu preciso fazer isso. O xerife assentiu relutantemente. Tudo bem, mas estarei bem ali com você e o Sr. Nathaniel também, se quiser. Por favor, Helena disse, sua mão apertando o braço de Griff. O xerife Taylor os conduziu por um pequeno corredor até uma fileira de 3 celas. Apenas uma estava ocupada. Um homem jazia em um catre estreito, seu ombro esquerdo fortemente enfaixado. Enquanto se aproximavam, ele virou a cabeça para eles, revelando o rosto barbudo agora familiar que assombrara os sonhos de Helena. Jack Rawlins parecia menor de alguma forma, menos imponente que o monstro de seus pesadelos. Seus olhos se estreitaram ao observar os visitantes, demorando-se em Helena, sem sinal de reconhecimento. Temos visita, Rawlins, o xerife anunciou. Pessoas que queriam vê-lo antes que você fosse para Denver. Rawlins esforçou-se para se sentar, estremecendo com o movimento. Vieram para ver o condenado? Ele zombou. Helena se aproximou das grades. A presença sólida de Griff ao seu lado lhe dando coragem. Você não se lembra de mim, não é? Ela perguntou, sua voz notavelmente calma. Rawlins apertou os olhos para ela. Deveria? Oatman, Arizona. Na primavera passada, você e seus amigos roubaram a Mercantile do meu pai. Atiraram nele quando ele tentou me proteger. Um lampejo de algo, reconhecimento talvez, ou simplesmente cálculo, cruzou o rosto de Rawlins. Eu roubei muitos lugares, senhora. Não consigo me lembrar de todos. Você se lembra, Helena disse com certeza. Você se lembra do que fez comigo atrás da loja depois. Você e seus amigos. A expressão de Rawlins tornou-se feia. Se você diz. Muitas garotas bonitas em Oakman. Helena sentiu Griff tensionar ao lado dela, sua mão movendo-se instintivamente em direção à sua arma. Ela colocou a mão sobre a dele, detendo-o. Eu vim aqui para vê-lo trancado em uma jaula, ela disse firmemente, para saber que você não pode machucar mais ninguém e para lhe dizer que você falhou. Falhou em quê? Rawlins zombou. Em me quebrar. Helena ergueu o queixo. Você tirou algo de mim naquele dia, mas não tudo. Nem minha força, nem meu futuro, nem minha capacidade de curar. Você morrerá por seus crimes e eu viverei. Essa é a minha justiça. Sem esperar por uma resposta, Helena virou-se da cela, suas costas retas e a cabeça erguida. Griff a seguiu, deixando o xerife para trancar a cela atrás deles. Lá fora, no ar claro e frio do inverno, Helena respirou fundo. Algo havia mudado dentro dela, um peso levantado, uma ferida, se não curada, então pelo menos começando a se fechar adequadamente. Você está bem?
Griff perguntou, estudando o rosto dela com preocupação. Sim, Helena disse. E o que ela queria dizer? Pela primeira vez em muito tempo, acho que sim. E agora? Griff perguntou, ajudando-a a voltar para a carroça. Helena considerou a pergunta enquanto eles se afastavam da prisão. Acho que... Acho que gostaria de dar meu depoimento ao delegado Davis quando ele retornar. Não um testemunho público, talvez, mas o suficiente para garantir que Rollins pague por todos os seus crimes, incluindo o assassinato de meu pai. Você tem certeza? Ela assentiu. É hora de parar de me esconder, Griff. Hora de reivindicar minha vida. A viagem de volta para o Double G foi pacífica, a paisagem invernal reluzindo ao sol da tarde. Helena se viu pensando não no passado, mas nas possibilidades futuras. Ela havia se fechado para isso, que agora parecia novamente ao seu alcance. Ao se aproximarem do rancho, Helena reuniu sua coragem para mais uma conversa importante. Griff, ela começou, o que você disse durante a tempestade sobre se importar comigo? Eu quis dizer cada palavra, ele disse, seus olhos fixos na trilha à frente. Mas não espero nada de você, Helena. Não há pressa, nenhuma pressão. E se eu quiser que haja? Ela perguntou suavemente. Griff se virou para olhá-la, a esperança acendendo em seus olhos. O que você está dizendo? Estou dizendo que também me importo com você, Helena admitiu. Mais do que eu pensei ser possível depois de tudo. Não tenho certeza de como seguir em frente ou quanto tempo pode levar, mas gostaria de tentar, se você estiver disposto a ser paciente comigo. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Griff foi como o nascer do sol rompendo as montanhas. Helena Evans, eu esperaria para sempre por você, se fosse preciso. No início da primavera, a neve derreteu e nova vida começou a surgir em todo o Double G. Helena havia dado seu depoimento ao delegado Davis, uma experiência dolorosa, mas finalmente catártica, que Griff a apoiou com presença inabalável. Jack Rollins e seu cúmplice sobrevivente foram transportados para Denver, julgados e sentenciados à forca por seus inúmeros crimes. Com esse capítulo finalmente encerrado, Helena começou a realmente curar. Seu relacionamento com Griff se desenvolveu lentamente, construído sobre confiança, respeito mútuo e uma afeição crescente que ficava mais forte a cada dia que passava. Thomas estava encantado com a crescente proximidade deles, não fazendo segredo de sua esperança de que Helena se tornasse uma parte permanente de sua família. Em uma noite quente de abril, Helena e Griff caminhavam ao longo do riacho que fornecia água ao rancho, observando o pôr do sol pintar o céu em laranjas e rosas brilhantes. Flores silvestres começavam a florescer nas margens, e o canto dos pássaros enchia o ar com a promessa de vida renovada. Recebi uma carta da amiga da minha mãe em Boston hoje, Helena disse enquanto passeavam. Ela ainda está me oferecendo uma posição na firma de contabilidade do marido, se eu quiser voltar para o leste. O passo de Griff vacilou ligeiramente. Você está considerando? Helena parou, virando-se para encará-lo. Não, minha vida é aqui agora, com Thomas. Ela respirou fundo. Com você, se você me quiser. A expressão de Griff se transformou em esperança. Helena, você está dizendo... Estou dizendo que eu te amo, Griffin Nathaniel. Ela disse, sua voz firme, apesar de seu coração acelerado. Eu amo o homem que você é, o pai que você se tornou para Thomas, o lar que você construiu aqui. Eu amo a maneira como você nunca me pressionou, nunca me fez sentir quebrada ou danificada. Eu amo o futuro que posso imaginar com você. Griff estendeu as mãos para ela, segurando-as gentilmente nas suas. Helena Evans, eu te amo desde o dia em que você estava na loja de Miller e me disse que se virava muito bem sozinha. O sorriso dele era terno. Eu sabia então que você era uma mulher de força extraordinária, mesmo que você mesma ainda não pudesse ver. Lentamente, dando a ela tempo para se afastar se precisasse, Griff a puxou para mais perto.
Posso te beijar? Ele perguntou, sua voz um sussurro entre eles. Helena assentiu, seu coração batendo forte enquanto Griff abaixava a cabeça. Seus lábios se encontraram em um beijo que era gentil, mas cheio de promessa. A promessa de um futuro que nenhum dos dois ousara esperar, de cura e alegria além das feridas do passado. Quando se separaram, Helena apoiou a testa no peito dele, ouvindo o batimento constante de seu coração. Eu nunca pensei que poderia me sentir assim novamente. Ela admitiu. Depois de Oatman, eu acreditava que essa parte de mim estava morta para sempre. Nada morre que realmente importa, Griff disse, acariciando o cabelo dela. Apenas espera a estação certa para florescer novamente. Eles se casaram em junho em uma cerimônia simples com a presença dos peões, amigos de Silver Creek e os poucos parentes que Griff tinha no leste. Ela e Helena usavam um vestido de cetim cor de marfim que a senhora Winters a ajudara a fazer com flores silvestres das terras do rancho entrelaçadas em seu cabelo. Enquanto trocavam votos sob a velha árvore de carvalho perto da casa principal, Helena olhou nos olhos de Griff e viu não apenas o homem que amava, mas o futuro que construiriam juntos. Um futuro que antes parecia impossível, mas agora se estendia diante deles, brilhante de possibilidades. Naquela noite, enquanto as mãos gentis e o amor paciente de Griff ajudavam Helena a superar as últimas sombras de seu passado, ela percebeu que o que os bandidos haviam tirado dela havia sido devolvido 10 vezes no amor daquele bom homem e na família que eles estavam criando juntos. 3 anos depois, Helena estava na varanda do Double G, observando Griff ensinar seu filho de 2 anos, James, a acariciar um novo potrinho enquanto Thomas, agora com 15 anos e quase tão alto quanto seu tio, observava com orgulho fraternal. Sua mão repousava sobre seu abdômen inchado, onde o segundo filho deles crescia forte e saudável. O rancho havia prosperado sob a administração conjunta deles, expandindo-se para incluir mais terras e gado. As habilidades contábeis de Helena haviam provado ser inestimáveis, e ela havia assumido grande parte do lado comercial da operação, liberando Griff para se concentrar na gestão diária do gado e da terra. A senhora Winters ainda governava a cozinha com mão de ferro, embora finalmente tivesse permitido que Helena dominasse sua receita secreta de torta de maçã. A velha mulher adorava o jovem James e estava ansiosamente se preparando para a chegada do novo bebê no outono. Enquanto Helena observava sua família, pois era isso que eles realmente eram agora, ela se maravilhava com o quão longe havia chegado daquele dia terrível em Oatman. As memórias não haviam desaparecido completamente, mas haviam se desvanecido, substituídas por outras mais novas e brilhantes. A formatura de Thomas na escola Silver Creek como orador. Os primeiros passos de James pelo chão da sala de estar, incontáveis noites passadas nos braços de Griff, segura e amada. Griff olhou para cima e a pegou observando-os. O sorriso que ele lhe deu ainda fazia seu coração pular uma batida. Ele entregou James a Thomas e atravessou o quintal para se juntar a ela na varanda. Tudo bem? Ele perguntou, passando um braço pela cintura dela. Helena se inclinou em seu abraço. Tudo está perfeito, ela disse, querendo dizer isso completamente. Eu estava pensando em como somos sortudos. A sorte não teve nada a ver com isso, Griff disse, pressionando um beijo em sua têmpora. Nós construímos esta vida juntos, através dos tempos difíceis e dos bons. Você já imaginou, naquele dia em que eu vim pela primeira vez para o Double G, que estaríamos aqui agora? Griff considerou a pergunta seriamente. Eu esperava, ele admitiu. Desde o momento em que a vi na loja de Miller, tentando tanto ser invisível enquanto brilhava tão intensamente, eu esperava que um dia você pudesse encontrar seu caminho para a felicidade novamente. Que eu pudesse fazer parte dessa felicidade era mais do que eu ousava sonhar. Helena virou-se em seus braços para encará-lo. Você me ensinou que meu valor não foi diminuído pelo que me fizeram.
que eu sempre fui inteira, sempre merecedora de amor. Você ensinou isso a si mesma, Helena. Griff corrigiu gentilmente. Eu apenas a lembrei do que você já sabia no fundo. De qualquer forma, ela disse, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Sou grata por cada dia, por esta vida que construímos, pela família que criamos. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, lançando longas sombras sobre o rancho, Helena sabia com absoluta certeza que as feridas de seu passado haviam verdadeiramente cicatrizado. Em seu lugar estava algo mais forte, mais resiliente. Um amor nascido de compreensão, paciência e aceitação inabalável. Um amor puro o suficiente para durar uma vida inteira.